E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa última aula de eletricidade 2, né? Depois dessa aula aqui já é a nossa última prova aí, certo? Então, na aula de hoje a gente vai ver circuitos trifásicos, né? Vou passar bastante coisa aqui, mas podem ficar tranquilos, eu vou chamar a atenção porque a gente vai provavelmente ver na prova e tudo mais, então não se preocupem com o tanto de coisa que vocês vão ver, beleza? Então, pessoal, por que a gente usa um sistema trifásico? Primeiro, porque a soma das correntes, a gente vai ver isso lá, né? De fase é igual a zero, quando a gente tiver no caso que a gente chama equilibrado, que é quando a gente tiver os condutores e as cargas com o mesmo valor de impedância, né? Então, dependendo do jeito que você tá, você pode jogar fora o condutor neutro, né? Você não precisa passar mais um fio. Daria para ficar com 3 fios ao invés de 4, porque você não vai ter nada voltando, né? Se todo mundo tiver equilibrado, as correntes se eliminam ali no nó comum. Mas a gente vai falar disso daí. A potência transferida aqui para uma carga equilibrada, né, é constante, já vou mostrar isso também. E a gente tem a parte do campo girante, que está ligado com a parte de geração de energia e tudo mais, né. E também, né, 3 é a menor quantidade de fases ali que vai permitir que o sistema tenha essa propriedade, né? Por quê? Porque dá para ter isso daí de outras formas, né? Aumentando mais o número de fases. Só que aí você vai começar a ficar com muito condutor, né? Tanto as máquinas vão ficar mais complexas, as cargas vão ficar mais complexas, então é mais fácil trabalhar com menor quantidade possível de fio, né? Então, trifásico acabou sendo aí a melhor ideia que a gente tinha, né? Então, começando com essa parte do gerador que eu falei, se a gente olhar aqui, né, tem um desenho de um gerador aqui, por exemplo, de uma máquina síncrona, que é o mais comum que a gente tem aí de gerador, por exemplo, nas usinas hidrelétricas lá e tudo mais. O que a gente tem aqui, né? Esse aqui é a parte do meio da máquina que vai rodar, certo? Ela vai girar ali, conforme a gente usa a turbina, né? Por exemplo, lá com a água caindo. E aqui por fora eu tenho o estator, que é onde estão as fases que vão gerar a energia, né? E se a gente olhar, né, a gente tem uma defasagem aqui, né? Por exemplo, entre A, C e B, né, esse menos B, menos C e menos A é o caminho de volta, né, desses condutores aqui. Vamos olhar para o A, para o C e para o B aqui, né. A gente tem uma defasagem de 120 graus. Né. Então o que acontece quando eu tenho essa defasagem de 120 graus e esse cara está rodando? Né? Ele vai rodar e aí, por exemplo, né, cada hora a energia vai estar máxima em um lugar. Né. Então, por exemplo, quando esse cara passar pelo C, o máximo vai estar aqui, o mínimo vai estar entre esses dois. E aí, conforme ele vai rodando, isso vai continuando a acontecer. Eu vou tendo o máximo primeiro no C, vai diminuindo, vai para o B, vai diminuindo, vai para o A. Então isso aqui vai rodando e gera, né, essa forminha de onda aqui, né, basicamente. Né, se a gente tivesse A, B e C aqui. Né. Então a gente tem isso. Cada hora uma delas tem o máximo. Só que o importante aqui é que isso aqui está distribuído, né, com essa defasagem de 120 graus de uma maneira que a potência fica praticamente constante. Então, essas quedas aqui, elas não afetam a carga, quando ela está ligada ali, trifásica e tudo mais. É como se ela vai ver um negócio um pouco mais tranquilo ali, né? Não vai ter tranco, né? Vou ter um máximo, aí cai, vai ter um máximo, aí cai. Não, sempre vai ter alguma coisa indo para o máximo, sempre vou ter um valor fixo ali, né, de tensão ou de corrente, dependendo do que eu estiver olhando, que vai dar uma constância para essa minha carga, beleza? Então, isso aqui é muito importante. Aqui tem a representaçãozinha que a gente faz, né? Por exemplo, nesse caso aqui está ligado o gerador aqui em Y, né, ou estrela, né? Então eu tenho a fonte, né, tenho o neutro aqui aterrado, e aí eu tenho aqui as opções de tirar, né, fase A, B e C aqui, né? Se a gente fosse olhar, né, para aquela representação lá que eu falei para vocês lá no começo do curso, né, lá na primeira aula, eu poderia escrever essas tensões dessa forma, ou a gente só escreve na forma de fasor que a gente está acostumado, né, que é mais fácil, com o valor, né, da nossa tensão e esse valor aqui, que é o do ângulo. E aqui que é interessante que eu falei, ó. Aqui está essa defasagem de 120 graus. Então, quando a gente fala de sistema trifásico, a gente sempre tem uma defasagem de 120 graus entre cada uma das fases, né? Então, se você tem aí na sua casa uma tomada que chega a 2 fases, né, e aí dá 220 volts, a gente vai ver isso já também. Além desse 220 volts, né, ser essa parte de tensão aí, se você pegar cada uma dessas fases e medir em relação ao neutro, né, você vai ver que tem um ângulo de 120 graus de diferença entre as duas, né? Então daria para ver isso daí, certo?
Bem, então vamos começar a analisar o que acontece, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, né, uma fonte trifásica, a gente representa, né, a gente pode fazer só um quadrado aqui, né, e falar que tem 4 fios saindo, mas geralmente a gente tem, né, coloca uma fonte por fase e o fio neutro, né, que geralmente a gente aterra, saindo aqui também, né, para a gente ter a opção de conectar aí 4 fios, né. E aqui a gente já começa a ter algumas definições, né, que a gente vai ver melhor mais para frente. Então a gente pode ter as tensões entre o neutro e cada uma das fases, que é o que a gente chama de tensão de fase, né? Chama de fase por causa disso, porque é entre o neutro e a fase. E eu tenho as tensões entre as fases aqui. Essas tensões entre as fases a gente chama de tensão de linha, né? Porque não está usando o neutro, está usando só a linha viva lá, né? Então, tensão de linha são esses caras, né? E a tensão de fase são esses outros que estão ligados do neutro para cada uma ali das suas fases, certo? Bem, então essa tensão de fase, como eu falei, é a tensão entre cada fase e o neutro, né? Geralmente 127 volts, certo? Óbvio, vai ter gente que às vezes vai morar em alguma cidade que não tenha isso, né? Que a energia chega na casa da pessoa só a 3 fios, né? Só a 3 fases, ou então a 2 fios, né? Só 2 fases, porque isso depende da distribuidora e tudo mais, a gente não vai falar disso aqui, né? Mas, então essa pessoa provavelmente poderia ter a opção de pegar só 220 porque não tem o neutro, né? Mas no geral, a gente tem essa opção de 127 volts, né, nas tomadas aí, que é a ligação entre uma fase e o neutro. E agora a gente já sabe que o neutro é essa parte aqui, né, que está ligada lá no terra, lá junto com a nossa fonte, né, e a fase é uma das que está vindo ali de uma dessas fontes de cada fase, certo? Bem, se a gente for olhar aqui, né, a gente tem aquela defasagem que eu falei, de 120 graus, né? A gente pode escrever ela como sendo 0, menos 120 e menos 240, né, abrindo aqui, ou 0, menos 120 e 120, que é o mais normal. A gente põe mais 120, menos 120, porque dá a mesma. Né? Por que dá a mesma coisa? Porque o círculo completo, né, tem 360 graus. Né? Então, se eu tenho 240 aqui, né, menos 240, eu posso somar 360, que é dar a volta no círculo, vai me dar 120. Beleza? Positivo. Ótimo, vimos isso daí. E agora se eu fizer a medição, né, entre A e B aqui, entre duas fases, né, se eu pegar o que a gente chama ali de tensão de linha, né, a gente pode, por exemplo, aplicar a lei da malha de Kirchhoff, que acho que vocês viram lá em eletricidade 1, né, e a gente consegue calcular. Né. Não se preocupa com o cálculo, eu não vou focar nisso, vocês não precisam decorar aqui nem nada, mas basicamente é pegar aqueles valores que eu mostrei aqui, ó, né, esse U sendo 127, né? 127, com esses ângulos, e fazer, né, a diferença de um menos o outro aqui. Né? Então, faço essa diferença para obter a tensão entre os dois, né? É um menos o outro. Como tem esse ângulo de menos 120, vai acabar trocando ali os sinais, né? Vai ter uma parte complexa e uma parte real. O importante é que, se eu fizer essa conta, no final eu vou chegar aqui com o valor de raiz de 3 de U, ângulo 30. Isso aqui significa o quê? Significa que a tensão entre as duas fases, né, se agora não pegar o neutro, pegar entre a fase A e a fase B, por exemplo, vai ser raiz de 3 vezes o valor daquela tensão que eu tinha entre o neutro e a fase, com uma defasagem de 30. Né? Ou seja, se eu tinha 127 volts, né, entre neutro e fase C, neutro e fase B, neutro e fase A, né? Agora quando eu meço, por exemplo, entre as fases, né? Aqui, por exemplo, C e B, mas qualquer fase que eu medir vai dar a mesma coisa, eu tenho 220. Por que 220? Porque é esse valor de 127 vezes raiz de 3. Né? Então, sempre que a gente fala de circuito trifásico, esse raiz de 3 vai acabar aparecendo em algum lugar. Né? E é por causa dessa soma aqui fasorial e tudo mais, que entra aquela parte dos triângulos, né? Seno, cosseno e tudo mais, acaba aparecendo o raiz de 3. Né? E se eu fosse olhar o ângulo aqui, né, para esse caso aqui, por exemplo, né, AB, BC e CA, né, AB é o A menos o B, o BC é o B menos o C e o CA é o C menos o A. Né? A gente teria aqui 30 menos 90 e 150. Né? Seriam essas aqui as defasagens. Não precisa decorar isso aqui, obviamente, mas o que a gente vê? De novo aquela abertura de 120 graus, que é o que precisa ter. Né? Então aqui de 30 para 150, né, 120 é mais fácil de ver. E aqui de menos 90 para 30 também dá 120, né? Eu posso fazer uma menos o outro, né? Que como já é negativo, vai ficar 30 mais 90, dá 120. Né? Então sempre vai ter essa defasagem aqui de 120 entre as minhas fases. Ótimo.
vimos essa ideia das tensões ali, né, de fase e de linha. Como que funciona, então, as opções aqui que a gente pode ligar? A gente pode ligar, né, nossa carga lá, por exemplo, né, dado que a gente chega os 4 fios, não interessa como que está lá na entrada, né, como que a gente pode ligar a nossa carga. A gente pode ligar no estrela com nêutron, que a gente chama, né, o Y com nêutron, que basicamente é ligar as cargas todas num ponto em comum e desse ponto em comum puxar o nêutron, né, basicamente fazer isso. Eu posso ligar o estrela sem o nêutron, que é ligar as cargas no ponto comum, mas não tem agora, ó, não tem o meu conector de nêutron, certo? Não consigo puxar o nêutron daqui. E eu posso ligar no modo triângulo, né, ou delta, que a gente chama, né? E aí no delta a gente liga sem o nêutron, né, não tem nêutron no triângulo, né, no delta não existe nêutron mesmo, por isso que eu falei que algumas cidades vão ter só a opção de 220 volts. E aí eu tenho que ligar a minha carga entre cada uma das fases, né? Então eu ligo uma carga entre o A e o B, uma carga entre o B e o C, uma carga entre o A e o C, né? Liguei uma carga entre cada fase aqui, certo? Então essas aqui são as opções. E como que fica aqui, né, essa parte de tensão e corrente em todo mundo? No triângulo, a gente não tem mais tensão de fase, porque não tem nêutron, né? Então a gente só tem tensão de linha. A única tensão que a gente tem é a tensão entre as fases, certo? No caso do nêutron, não, a gente tem tensão de linha e tem tensão de fase, né? Que a tensão de fase é a que está em cima de cada carga, certo? É a tensão entre a fase e o nêutron aqui. E a tensão de linha está lá antes da carga, né? Só que a gente tem uma outra diferença aqui, que são as correntes, que é o que a gente vai começar a ver agora, né? No caso da estrela, a gente só tem uma corrente por fase, né? Que é a própria corrente que vai vir lá e vai passar pela fase e ir para o ponto comum lá, certo? No caso do triângulo, não. Eu tenho a minha tensão, a minha corrente, desculpa, de linha, que está vindo lá da minha fonte, certo? Só que eu tenho uma corrente de fase passando em cada uma das minhas cargas. E essa corrente de fase não é igual essa de linha, né? Porque se a gente olhar aqui, ó, tem o IA chegando nesse ponto, e esse IA, nesse ponto, né, tem que ser IA mais o ICA tem que ser igual ao IAB, por exemplo, né? Se a gente olhar aqui os pontos, né? Lembrando que se eu somar todas as correntes no ponto, tem que dar 0, né? Então, a corrente aqui é diferente, né? E a gente vai ver isso também. Então, vamos olhar primeiro aqui para alguns casos, né? Então, vamos olhar primeiro para o caso que a gente chama de equilibrado, né? Então, se eu tiver, né, essas impedâncias daqui da carga, né, esse Z, né, por exemplo, esses Zzinhos aqui, ou esse Z, né, tanto faz a ligação. Se eu tiver esses Zs iguais, Z1 igual a Z2 igual a Z3, eu falo que a carga está equilibrada. Então ela vai consumir a potência ali bonitinha, né? Na prática, as fontes são equilibradas, certo? E um circuito trifásico vai ser equilibrado se a carga for equilibrada, né? Ou vai ser desequilibrado se a carga for desequilibrada. Então é a carga que vai falar se o circuito está equilibrado ou não, porque a fonte sempre é, ok? E aí uma definição importante é essa que eu falei lá, né? As correntes que vão da fonte para a carga são as correntes de linha, né? Ou seja, tá vindo lá da fonte para a carga, né? Tá ligada nesse fiozinho que vai lá para a fonte, é a de linha. Passou só pela minha carga aqui, é a tensão de fase, né? No estrela a gente só tem a de linha, né? Não tem separação. No delta a gente tem linha e fase separados. Então beleza, vamos olhar aqui a carga equilibrada em estrela. Então tenho ali minha fonte, tenho os 4 fios saindo, 127 entre fase e neutro, né, 220 entre as fases. Tenho IA e B e C, que são minhas correntes de linha, e tenho a minha corrente de neutro aqui, certo? E tenho a minha carga equilibrada aqui bonitinha. Se eu der, né, esse valor aqui para impedância da carga, né, falar que ela é 120 da parte real e 160 na parte imaginária, né, então seria 120 de resistência e 160 de reatância indutiva, né? Mas a gente não vai ficar olhando de novo para isso aqui, né? Só para vocês saberem o valor, né? Posso calcular ali que a minha impedância tem esse valor aqui, né? 200, só fazer Pitágoras lá, né? E tirar a tangente, igual a gente fazia antes, não vou fazer em detalhe aqui, porque o importante não é essa parte. Se eu tiver isso daqui, eu posso calcular então essas correntes de linha, né? Então como que eu calculo a corrente de linha? V igual a RI, né? Só dividir, né, o V igual a ZI, na verdade, né? O I é só dividir a tensão pela impedância, né? Então é 127 volts, certo? Que eu tenho ali para cada carga, e dividido pela impedância de cada carga, né? Tensão na carga pela impedância da carga. Se eu dividir,
né, eu vou achar exatamente 0,635 ampere aqui para cada uma dessas correntes, né, com aquela defasagem que eu falei de 120 graus e tudo mais, porque está equilibrado e bonitinho. Mas o importante é que todas as correntes têm o mesmo valor, ou seja, está equilibrado, né, isso está certo. Se a gente fosse olhar ali, né, nesse pontinho aqui, né, não ia ter corrente vindo para o neutro, né, porque como todas elas são iguais e defasada de 120 graus, a hora que elas chegam nesse ponto aqui, a soma delas dá zero. Né. Então isso aí é o que significa ser equilibrado. Né. E se a gente for olhar o delta? Né, delta equilibrado. Agora eu não tenho neutro, não tenho mais aquela parte 127, tenho 220 só entre as fases, e tenho as impedâncias. Né. Se eu considerar a mesma impedância de fase, olha o que acontece aqui com as minhas correntes aqui de fase, né? Que é o que dá para calcular, né? Tenho a tensão em cima da minha impedância, consigo calcular a corrente nela fazendo impedância por tensão por impedância, né? Desculpa. Então, a tensão é 220, a impedância é esse valor. Se eu fizer esse cálculo, vai dar ali 1,1, né? Com esses ângulos que tem 120 entre eles, né? Então, deu 1,1 aqui para o delta. Né? Então, o que a gente vê? Deu um valor maior, né, do que aquele. E a gente já vai discutir isso. Né? Então, primeiro, né, olhando lá para aquilo que eu falei para vocês, né, vamos ver o que acontece nesse nó A aqui, né, nesse pontinho. Eu tenho o IA chegando, certo? Tenho o IAB saindo e o ICA chegando, né, se a gente olhar aqui nesse ponto, certo? Então, o que eu tenho ali? Eu tenho que o IA mais o ICA, que são os dois que estão chegando, menos o IAB, que é o cara que está saindo, tem que ser igual a zero. Né? Ou seja, o IA tem que ser igual a IAB menos ICA. Né? Só fazer essa continha olhando para aquele nó. Como eu tenho os valores deles, né, eles são iguais e tudo mais, eu posso fazer essa conta. Né? É usar IAB e ICA, né, são esses dois valores aqui. Eu posso fazer essa conta e como o ângulo deles é diferente, né, quando eu faço um menos o outro não vai dar zero. Vai dar um valor diferente. E esse valor diferente é esse valor aqui. 1,9053 com esse ângulo. Né? Então, esse aqui é a minha corrente IA, que é a minha corrente de linha, e essas aqui são IB e IC, que são também das outras fases. Né? Como é equilibrado, vai dar tudo igual. Ou seja, né, o meu IA ele vale 1,9, enquanto cada uma dessas correntezinhas aqui, né, ou não só o IA, né, o IA, IB e o IC, que são as correntes de fase, que são as correntes de linha, desculpa, eles valem mais do que esses valores aqui. Né? E quanto mais eles valem? Se a gente dividir um pelo outro, a gente vai ver exatamente aquele valor de raiz de 3. Ou seja, aquela ideia da tensão também vale para a corrente. Então, a corrente de linha é igual a raiz de 3 raiz de 3 vezes a corrente de fase. E também tem aquela defasagem de 30 graus. Né? Isso aqui vale só pro delta, porque o Y não tem essas correntes diferentes, né? A mesma corrente de fase e de linha. Mas quando eu tenho essa diferença, eu posso aplicar essa ideia do raiz de 3. Beleza, pessoal? Bem, agora vamos ver o que acontece com a carga desequilibrada. Então agora as impedâncias têm valores diferentes. Olha aqui. Tem valores diferentes para cada uma dessas impedâncias. Então, se eu tiver valor diferente para cada uma dessas impedâncias, né, e eu tenho que a minha tensão que está chegando da fonte é igual, né, é equilibrada, eu estou falando aqui que elas são equilibradas, né, aqui está 230, né, mas aqui está escrito 220, né, mas nesse caso a gente está considerando 230. Né, ignora, mas o importante é vocês vão ver onde a gente vai chegar. Se eu tenho 230 lá e tenho impedâncias diferentes, eu posso calcular de novo essas correntes, e aí eu vou ver que essas correntes dão valores diferentes. Né? Agora elas não estão equilibradas, eu não tenho o mesmo valor de corrente, certo? Então isso aqui mostra que se eu não tenho as mesmas impedâncias, eu vou ter valores diferentes aqui de corrente, certo? O meu circuito não vai ficar igual. E mais importante, se eu calcular, né, se eu usar isso daqui para calcular as correntes aqui, eu vou ver que essas correntes também não são iguais. Então não vai dar a mesma coisa, certo? E no caso do Y? Né? No caso do Y com o neutro, né, se a gente considerar aqui impedâncias diferentes, quando eu faço o cálculo, né, mesma coisa, tenho aqui, agora ele está considerando uma tensão de 100 volts entre neutro e fase. Né? Se eu calcular ali o que eu tenho para cada uma delas, eu vou obter de novo correntes diferentes, certo? Igualzinho o delta. Só que agora eu tenho neutro. Então qual que é a ideia? Eu posso calcular qual é a corrente do neutro. Né? E essa soma aqui, eu falei para vocês que dava zero quando estava equilibrado, né? Porque era só pensar que eu tinha 3 caras, né?
cada um apontando para o centro, se eu for colocar a minha defasagem, com o mesmo tamanho. Então eles se cancelam e dá 0. Agora eles não têm o mesmo tamanho, né? nem a mesma abertura angular aqui, né? Não é mais 120 graus. Então tá tudo diferente. Quando eu somo essas correntes, eu tenho uma corrente de neutro. Então significa o quê? Significa que agora eu tenho uma corrente passando por esse condutor. A minha corrente de neutro não é mais 0. Certo? Então aí a importância do neutro. Por quê? Porque se eu tirar esse cara daqui, né, se eu tirar o neutro, nesse caso aqui é o estrela sem neutro, né, aquela soma não dava 0, lembra? Só que agora ela vai ser obrigada a dar 0. Aí você fala, ué, como assim obrigada a dar 0? Né? Agora eu estou tirando o caminho da corrente, né? Essas somas aqui vai ter que dar 0 de algum jeito. O que que muda? Muda o que a gente chama de ponto de neutro. Muda o ponto onde o circuito está vendo o neutro. Né? Quando eu tenho o neutro conectado, ele está aqui bonitinho no meio. Então, por mais que eu tenha corrente de neutro, tudo ainda funciona certinho. Quando eu estou nessa situação aqui sem neutro, ligado em Y, e eu tenho desequilíbrio, o que acontece é, como eu vou ter as correntes aqui completamente diferentes, cada carga vai acabar sendo atendida por uma tensão diferente. Então aqui eu perco aquela tensão correta em cima de cada fase. Né? É o que a gente chama de deslocamento de neutro. Né? Para manter aquelas correntes ali, né, a soma delas igual a 0, né, o meu neutro acaba deslocando o ponto, fasorialmente pensando. Né? A gente não vai fazer isso aqui, mas é só para vocês saberem. A gente vai trabalhar só com equilibrado na prova. Ocorre esse deslocamento. E aí as minhas tensões, né, para fazer aquela corrente dar 0, as minhas tensões vão ser diferentes. Certo? Beleza. Isso era a parte, então, disso daí. Agora a gente vai falar da potência, né? Vou colocar aqui que eu esqueci de pôr. A potência. Como que funciona a potência trifásica? A gente vai olhar só para o caso equilibrado, né? A gente não vai falar do desequilibrado aqui. Né? Se tiver ligado em Y, eu tenho esses valores de correntes, né? A gente já tinha olhado. Como que eu calculo a potência trifásica? É basicamente somar a potência em cada fase. Né? Como elas são todas iguais, é basicamente 3 vezes da tensão de fase vezes a corrente de linha, né? Levando em conta aquele ângulo que eu tenho entre a tensão e a corrente. Né? Por quê? Porque se tiver um fator de potência diferente de 0, né, vai mudar. Né? A gente já discutiu isso, mas se for fator de potência 0, por exemplo, né, vai ser só 3 vezes a tensão de fase vezes a corrente de linha. Só que aqui, né, tem um negócio. A gente pode substituir essa tensão aqui, né, pela tensão... essa tensão aqui de fase pela tensão de linha. Né? Por quê? E a gente já vai ver isso depois. Né? Para chegar nessa fórmula, onde é raiz de 3, tensão de linha, corrente de linha. Né? Então dá para chegar nisso daqui. Né? Por quê? Porque aqui era 3 vezes a corrente de fase, só que a corrente de fase é igual a corrente de linha dividido por raiz de 3. Né? Então se eu dividir 3 por raiz de 3, dá raiz de 3. Né? Então eu fico com esse valor aqui. Né? Então guarda, isso daqui é para a parte do Y. E para o delta? Para o delta eu posso pegar de novo, né, as correntes aqui. A gente também já tinha visto, e eu posso fazer de novo essa conta. 3, só que agora vezes a tensão de linha, porque eu não tenho mais essa separação de tensão de linha e tensão de fase no delta, né, vezes a corrente de fase. Isso aqui é para o que tenho em cada uma daquelas carguinhas lá. Só que, de novo, eu posso substituir a minha corrente de fase pela minha corrente de linha, né, que é aquela que está direto lá da fonte. Né. Então, eu consigo escrever de novo como raiz de 3 tensão de linha, corrente de linha. Ou seja, independente da conexão que eu tenho, se é delta ou se é Y, a minha potência trifásica, né, vai ser raiz de 3, tensão de linha, corrente de linha, vezes o fator de potência, cosseno de φ. Né? E a reativa, raiz de 3, tensão, corrente, seno de φ. Né? E aí a gente pode olhar aqui, né, por que a gente substituiu? Porque é mais fácil a gente olhar para a tensão que eu tenho aqui na linha e para a corrente que está indo aqui, né, ou seja, a corrente de linha, para calcular do que eu ficar olhando ali dentro da carga e tudo mais. Então, se eu sei a tensão e a corrente de linha, né, é só aplicar aqui que fica mais fácil. Então, também é mais simples, porque a gente não fica se confundindo. Ah, esse valor é de linha ou é de fase? Na dúvida, pega sempre o maior valor, que é o de linha, né, tensão de linha, corrente de linha, multiplica por raiz de 3, você vai achar as potências. Beleza? Então vamos para o nosso exemplo. O nosso exemplo aqui é como geralmente a gente resolve esses exercícios que tem essas fontes. Então eu tenho ali a minha fonte, os 4 fios, eu falo qual é a minha tensão de linha aqui,
eu tenho uma impedância da linha, né, porque a linha de transmissão que está levando a minha tensão, né, está levando a minha energia lá do gerador para a carga, ela tem uma impedância. Né? Então eu tenho essa impedância. E eu tenho aqui também a impedância da carga, né, que é o que está consumindo lá. Então eu tenho esses caras e ele me fala, né, 13.8, né, de tensão aqui de linha. A impedância da carga é 200 mais J50, né, ele já deu ali. E a linha, ela tem uma impedância que é só imaginária, né, J10. Né? Por quê? Geralmente é isso que acontece mesmo. A gente ignora um pouco a parte da resistência quando a gente faz essas contas, porque ela é menos importante, ia ser um valor muito menor, né, quando a gente fala de linha de transmissão, do que o valor da parte imaginária. Então aqui tá ok com a parte real. Né? Então vamos lá, o que ele pede para esse exemplo? A corrente de linha, a tensão na carga e a queda de tensão na linha, né? Ou seja, a tensão que chega na carga e quanto de tensão eu perco na linha. Né? Opa, isso aqui é a tarefa. Esqueci de tirar isso aqui. Tá. A potência aparente que eu vou entregar para a carga, ou seja, aquele S que eu vou mandar para a carga. E qual é a potência aparente que a fonte dá. Então a gente vai ver essas duas diferenças aqui também. Então primeiro A, né? Eu quero a corrente de linha. Então eu quero a corrente que está saindo aqui, né, da minha fonte, a corrente ali no começo. Como que eu calculo? Eu tenho a minha tensão, né, eu posso calcular qual que é a minha tensão de linha, minha tensão de fase, né, a minha tensão de linha é 13.8 K ou 13.800, divido por raiz de 3, obtive minha tensão de fase, certo? Que é a tensão que está em cima da minha carga aqui, né, em cima da minha linha. Beleza, agora como que eu pego essa corrente? É só dividir tensão pela impedância. Só que agora a impedância é a soma dessas duas impedâncias. Né? É esse cara mais esse cara. Então, quando você for fazer a conta ali para conferir, né, lembra que esse 10 tem que somar junto aqui, né, então vai ficar 60 na parte imaginária, e aí você faz o Pitágoras. Né, 200 ao quadrado mais 60 ao quadrado, né, que é esses dois juntos, raiz disso. Se você fizer isso e dividir pelo valor da tensão, vai dar ali uma corrente de 38,16, ângulo menos 16,7. Então essa daqui é a nossa corrente de linha. Ótimo. Qual que é a tensão na carga? Como que eu posso calcular a tensão na carga? Né? A minha tensão na carga é diferente, né, da minha tensão que está chegando aqui no começo, né, que é essa daqui dividido por raiz de 3. A tensão em cima da carga, ela leva em conta, né, que eu perco um pouco de tensão em cima da minha linha aqui. Né? Então, como que eu calculo? V igual a ZI. Né? A tensão que eu tenho na carga é a impedância da carga versus a corrente que eu tenho na carga. Né? Como é tudo equilibrado, eu posso pegar o C, o A, o B, o A, tanto faz ali. Né? Mas o mais correto aqui seria pegar o ZA, né, e o IA. Né? Como o ZA e IA é igual, por isso que está pegando o mesmo aqui. Né? Aqui, inclusive ele chama tudo de ZC, né, que é o da carga, porque todo mundo é igual. Então beleza. Né? Então a tensão vai ser a impedância da carga versus a corrente. E como é tudo equilibrado, a gente só precisa ficar calculando para uma carga que todo o resto é igual. Então eu faço o ZC, né, que é esse valor aqui. Opa, ZC, que é esse valor aqui, né, multiplicado por IA. Só que tem que fazer o Pitágoras. Né? Então é 200 ao quadrado mais 50 ao quadrado, tira a raiz, multiplico pelo IA que eu acabei de calcular, vai dar ali 7,87 kV, né, com ângulo menos 2,66 aqui. Então esse aqui é o valor da tensão na carga. Como que eu calculo a queda de tensão na minha linha? Né? A queda de tensão na minha linha, né, eu posso calcular pela corrente multiplicada pela impedância, só que tem um outro jeito mais fácil. Né? A queda de tensão que eu tenho ali na minha linha de transmissão é a tensão que eu tinha no começo menos a tensão que eu tenho no final. Né? A diferença é o que está ali. Então eu posso pegar a tensão de fase que eu tenho lá, né, na minha fonte, que é esse valor aqui, né, 7.964,4, né, com o ângulo zero, e eu subtraio o valor da tensão lá na minha carga, né, que é esse valor aqui, 7,87, ângulo menos 2,66. Se eu fizer esse cálculo, vai dar ali 381,6 com ângulo 73,3. Né. Como que calcula esse valor aqui? Né? Ia ter que passar esses caras aqui de volta para... Né? Se você tiver uma calculadora que faz o cálculo direto, beleza. Inclusive, como vocês vão poder usar a internet para fazer
a prova, né, o que eu recomendo é que vocês pesquisem lá, né, calculadora número polar. E aí você digita nesse negócio, né, de calculadora número polar, uma menos o outro. Né? Se você digitar isso aqui, um menos o outro, ele vai te dar direto. Se não, professor, não quero fazer na minha calculadora, mas ela não tem essa função. Transforma de volta, né? Isso aqui está na forma polar, passa de volta para a forma retangular, que a gente viu lá na primeira aula, né? E aí faz a conta em retangular e depois volta para polar, né? Dá para resolver desse jeito também. Mas eu prefiro que vocês vão lá e procurem, né? Calculadora número polar, né? E faz um menos o outro, que é mais fácil. Bem, tendo esses valores, né, a gente pode agora olhar a potência que eu entrego para a carga e a potência que realmente a fonte dá, né? Por quê? Porque a carga vai consumir um tanto, só que a fonte precisa dar um pouco a mais, porque a linha de transmissão vai perder um pouco de potência, né? Então a gente tem que calcular separado. Então aqui ele usa, né, 3 vezes essa tensão aqui, 3 vezes a tensão na carga versus a corrente de carga, certo? Para calcular. Ele poderia pegar esse valor aqui e multiplicar lá por raiz de 3, né, e usar a raiz de 3 aqui, que foi o que eu mostrei. Tanto faz, né, dá para calcular das duas formas. Vai chegar aqui nesse valor, né, 900,96 kVA. E ele pode calcular também a da fonte. Né? Qual que é a da fonte? A da fonte é 3 vezes da minha tensão de fase lá na entrada, né, antes de chegar na minha linha e na minha carga, vezes a corrente que está passando lá. Né? Isso aqui vai dar, né, 912,41 kVA. Né? Então essa corrente aqui é o IA, né, que usa nos dois. A diferença é a tensão. Né? Eu uso a tensão da carga para calcular a potência entrega na carga e uso a tensão da fonte para calcular a potência entregue pela fonte. Né? E aí a diferença vem lá da nossa linha de transmissão. Beleza, pessoal? Qual que é a tarefa que vai ser a última de vocês, né? Usando esse exemplo anterior, eu quero que vocês calculem a potência ativa e reativa que a linha consumiu, né? Ou seja, que é essa parte aqui que vai dar de diferença. Né? Então, eu quero que vocês calculem qual é a parte que a linha consumiu. Professor, como que eu faço isso? Vocês têm o valor da impedância, certo? Vocês têm o valor ali da impedância e vocês têm todos os dados aqui que a gente calculou. Então fica bem tranquilo de fazer. Né? Eu falo também de novo lá na aula síncrona e tudo mais, podem ficar tranquilos, mas é bem tranquilo de fazer, certo? Então era isso daí, pessoal. Nossa próxima aula vai ser então a nossa segunda prova, certo? Então naquele mesmo esquema, né, vai ter 24 horas para fazer, eu posto lá no final da noite da quarta, dia 15, né? No finalzinho da noite lá da quarta do dia 15, vocês têm até o final da quinta-feira, né, 23h59 lá da quinta-feira para entregar. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Apareçam lá na nossa última aula de dúvidas lá e síncrona que a gente vai ter. E até essa aula síncrona ou até a nossa prova. Falou, pessoal!